E olha só essa história, gente. O que era para ser um passeio em meio à natureza terminou numa tragédia aqui no Paraná. Uma jovem de 29 anos foi encontrada morta ao lado de um paredão de pedras em Sapopema, no Norte Pioneiro. A suspeita da polícia é que ela tenha sido empurrada de um local com mais de 40 metros de altura pelo homem com quem ela mantinha um relacionamento. Essa é Jaqueline Santos. A jovem de 29 anos havia ido com um companheiro e um casal de amigos aproveitar um passeio no Salto das Orquídeas, área de cachoeira na cidade de Sapopema, na região dos Campos Gerais, paranaense. Mas o que ela não imaginava era de que a trilha terminaria em tragédia. Jaqueline foi achada morta próxima de algumas pedras. Para os amigos, o companheiro alegou que ela teria escorregado e caído, batendo a cabeça. Segundo relatos, ela se distanciou da outra dupla de amigos, ficou com esse companheiro dela, de 45 anos. Sendo que quando esses dois amigos viram que estava demorando muito esse outro casal, eles voltaram e viram este homem de 45 anos segurando esta jovem pelos braços ali, relatando que ela tinha caído, já estava em óbito, né? E a incongruência do relato das testemunhas, a autoridade policial, ele decidiu pelo flagrante desse homem. Para a Polícia Civil, a jovem foi vítima de um assassinato e não de um incidente. Os ferimentos que ela tinha no corpo não eram condizentes com uma queda. E o próprio companheiro entrou em contradição ao tentar explicar o que teria acontecido. Jaqueline estaria grávida dele de 3 meses. Para a polícia, esse teria sido o motivo por trás do crime, já que o homem seria casado. O corpo dela estava num ponto de difícil acesso e localização. Das testemunhas, falaram que essa mulher estava grávida e que mantinha relações extraconjugais com esse homem, o que aumentou a suspeita, ainda mais com as lesões apresentadas, que são incongruentes com a queda, com o relato sofrido, Ela apresentava diversas lesões ali e não apenas uma lesão de uma queda, em uma pedra, por exemplo. Foram os bombeiros que tiveram de fazer o resgate da jovem, que era natural de Ponta Grossa. Foi feito um trabalho de içar o corpo dessa jovem através de cordas, com sistemas de ganho de força, subir no paredão de aproximadamente 40 a 45 metros ali de desnível. E posteriormente tivemos que atravessar o rio também, no local, e percorrer alguns metros numa trilha, uma trilha bem fechada, íngreme, então é um local realmente de difícil extração. Foi verificado que as lesões ali acabavam dando indício para um suposto homicídio, uma lesão que não seria característica de queda de mesmo nível. Se diante de tanta violência, brutalidade, claro, todo mundo quer saber o que poderia ter motivado tamanha violência. A gente conversou com o delegado responsável pelo caso. Vamos ouvir. O suspeito, que não tinha interesse em manter esse relacionamento, começou a querer se livrar da vítima, Ele declarou várias vezes que ele tinha medo do valor que ele teria que pagar de pensão, que isso iria levá-lo à falência. E, por outro lado, a vítima, que aparentemente era muito apaixonada por ele, ficava pressionando para que ele assumisse o relacionamento. O suspeito teria tentado forçar a vítima a realizar um aborto por meio de um remédio abortivo que teria sido ministrado. Foi ratificado o flagrante em razão desses elementos todos juntos e o suspeito foi conduzido para a cadeia pública de Telêmaco Borba. Chega a ser... A gente fica com nojo de ouvir o que o delegado fala em relação às justificativas desse homem que, primeiro, não queria que a esposa já estava fazendo algo errado, A jovem não tinha culpa de nada, mas ele, de fato, já tinha um casamento e procurou um relacionamento extraconjugal. Para que a esposa não soubesse da gravidez, ele buscou o aborto. O aborto não aconteceu, ele preferiu, para que a esposa não soubesse desse caso e da gestação, acabar com a vida dessa jovem, ainda revelando que tinha medo, receio do quanto teria que no futuro pagar de pensão para essa criança. Mais covarde que este ser humano não existe. Ou se existe, a gente ainda vai conhecer, porque é uma crueldade sem tamanho. Mata uma mulher
grávida e com justificativas completamente vazias. Que ele pague na cadeia e que ele apodreça por lá. 7h13 agora.